Olá, você, pessoa única, especial nesse universo. Seja bem-vindo mais uma vez. Então, estou aqui hoje para falar sobre algo que eu acho que é muito importante. Algumas pessoas me perguntam muito a respeito do processo de reencarnação, vidas passadas. Afinal de contas, todo o meu trabalho como astrólogo kármico é baseado nessa pluralidade das existências. E muitas pessoas me perguntam: Janderson, por que eu não lembro das minhas vidas passadas? Por que essa memória é apagada quando a gente reencarna? Né? Então, existe um propósito para tudo isso. E tem um detalhe: a nossa memória intelectual, racional, ela é parcialmente apagada, em alguns casos totalmente apagada. Porém, a memória emocional não é apagada. O registro emocional que você traz das suas experiências passadas, você não apaga. Quer ver só um exemplo disso? Você se identifica de imediato com uma pessoa, porém, você nunca viu aquela pessoa. E é como se você tivesse conhecido aquela pessoa por séculos. O que é isso? Você não tem a clareza de saber, foi numa outra vida que a gente viveu lá na França, no século XIX, no século XV. Não. Mas a sua memória emocional sabe que aquele coração bate em sintonia, ou em dissintonia também com você, que muitas vezes é uma aversão gratuita. Você nunca viu aquela pessoa mais gorda, né? No entanto, quando bate de frente, não cruza, não vai, não há sintonia. Esses também são aquelas memórias emocionais que trazemos. A memória racional foi apagada, porque a gente não pode lembrar de tudo, senão a gente não dá conta, né? Inclusive coisas que nós fizemos e que sofremos e causamos sofrimento, e se a gente lembrar isso de uma maneira racional, a gente fica perturbado e não consegue zerar, né? E dar continuidade ao nosso progresso evolutivo. Então, uma sabedoria maior, uma ordem superior, entendendo as nossas limitações aqui na Terra, nesse planeta, que em outras dimensões, em outros planetas e outros orbes, as pessoas podem lembrar que elas estão num nível mais evolutivo, em planetas mais evoluídos, em mundos mais felizes, né? Em dimensões mais evoluídas. Mas aqui nós ainda não podemos, porque a gente não dá conta do recado. Mas o emocional não é apagado. E é esse que fica o registro no coração. Então isso explica muitas vezes as aversões e as grandes afinidades que nós temos e nutrimos de imediato por algumas pessoas, e algumas situações também que nós muitas vezes temos pânico, pavor, medo ou até mesmo atração. Eu, por exemplo, eu tinha um verdadeiro processo de claustrofobia a minha vida inteira, até que eu passei por um processo de regressão terapêutica, através de um profissional, né, qualificado para isso, dentro dessa área da psicologia, com especialização em terapia de vidas passadas. E numa das minhas regressões, eu me vi numa situação onde eu morri soterrado. E a partir desse trabalho, eu me curei. Inclusive, essa terapia, ela auxilia muito as pessoas em algumas fobias, alguns traumas, em algumas síndromes do pânico. Por quê? Você não lembra onde foi aquilo, mas a sua memória emocional lembra, sabe? E você tem aquela sensação, você tem aquela angústia, ou então você tem aquela atração. Olha, eu nunca estudei, nunca fiz curso de desenho, de pintura, e já desde a minha juventude, a partir do momento em que eu tive uma experiência bem mística, lá em Machu Picchu, no Peru, que eu abri esse meu dom que estava guardado no meu espírito. E sabendo através de uma outra pessoa, numa outra vida minha, que eu tinha sido pintor. Então assim, muitas vezes você tem talentos, aptidões, que estão lá. E você não sabe de onde vem aquilo. Está na sua memória emocional. Você não lembra que foi um pintor, em que época, ou que estilo de pintura você executava. Mas o seu sentimento te coloca novamente em contato com aquela experiência, de uma maneira ou de outra.
nem que seja apreciando quem faz e se identificando plenamente, como se sentisse em casa. Então, eu queria passar essa mensagem curtinha e rápida, só para que você possa ter uma pequena gota, né, de entendimento da minha visão a respeito desse assunto, tá bom? Fique na luz, fique na paz, que o seu dia possa ser iluminado pelas vibrações positivas do amor, da fraternidade, da fé, da esperança. E olha, confia, tudo isso que nós estamos vivendo nesse momento de crise, através dessa doença, dessa pandemia, tem um propósito maior. A gente aqui ainda não enxergou, mas lá na frente nós vamos entender. Então segura firme no leme, aguenta, confia, entrega, agradeça, tá bom? Muita luz e muita paz.